Olá, o tema é eleições municipais. No dia 4 de outubro, cerca de 148 milhões de brasileiros irão às urnas, mas dessa vez para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Será a primeira eleição após a mudança no cenário político marcada pela eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. E como sempre acontece em todas as eleições, com novas regras eleitorais e normas voltadas a coibir a produção e a divulgação de fake news. No programa de hoje, eu recebo Carlos Pereira, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Galouro, assessor especial da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e a jornalista da TV Câmara e doutora em ciência política, Aline Machado. Você, como sempre, é nosso convidado para o debate. Pode ser pelo Facebook, o Twitter, o YouTube ou pelo WhatsApp 61 99620 2573. Senhores, Aline, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo aqui mostrando umas informações rápidas primeiro sobre essas eleições. Atualmente, existem 33 partidos em condições de disputar o pleito e mais 3 partidos que já reuniram toda a documentação, as assinaturas necessárias e que estão em análise no Tribunal Superior Eleitoral pelos ministros. Ou seja, existe a possibilidade de 36 legendas disputarem votos em outubro. A gente tem como características importantes nessa eleição o fim das coligações para a eleição de vereadores e o fundo eleitoral de R$2 bilhões, que pela primeira vez haverá uma eleição municipal com fundo eleitoral. E aí eu quero mostrar, para começar o nosso debate, a título de ilustração, um outro dado que eu trago das eleições de 2016. Essas informações foram obtidas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A título de exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos de coligações. Uma coligação para a cidade de Olímpia, em São Paulo, eu peguei aleatoriamente uma cidade de São Paulo. Uma coligação para vereador chamada Honestamente a Verdadeira Mudança. E o que a gente observa? Existem 7 partidos nessa coligação. E a gente tem ali, por exemplo, o PT, o PSL, o PCdoB e o PSD na mesma coligação. Ou seja, uma coligação que é completamente heterogênea do ponto de vista ideológico. A gente tem direita e esquerda no mesmo grupo. E a gente tem aqui um outro exemplo do Maranhão, da cidade de Santa Rita, uma coligação para prefeito. A coligação se chamava Para Santa Rita Voltar a Crescer. Existem 19 partidos nessa coligação. Então, o que eu quero chamar a atenção para começar o nosso debate é o seguinte: nessas eleições de 2020, esse tipo de coligação para prefeito pode continuar existindo. Agora, a coligação para vereador não vai mais poder continuar existindo. E talvez essa seja uma das principais mudanças no pleito de 2020. E aí eu trago para o nosso debate, começo o nosso debate com o cientista político Carlos Pereira. Professor, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o que representa efetivamente para o eleitor, na prática, votar em um partido e não mais em uma coligação, e qual que pode ser o impacto disso no resultado eleitoral? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar no seu programa, é um prazer estar aqui. Bom, essa é uma demanda já antiga de tentar reduzir o número de partidos, né? Essa pletora de partidos políticos no Brasil dificulta para o eleitor a identificação e a diferenciação entre esses partidos. Existe muita dificuldade do eleitor diferenciar o que um partido defende, o que o partido é contra, e como você bem identificou, potencialmente tem 36 partidos que podem disputar essa eleição. Essa iniciativa de proibir as coligações proporcionais, aliado também à cláusula de desempenho, que já teve início nas eleições anteriores gerais, elas têm como principal motivação a redução do número de partidos, porque numa eleição proporcional, como é o sistema proporcional no Brasil, você tem que definir para onde vai a sobra, porque tem candidatos que podem ter um número maior do que o necessário do quociente eleitoral. Então, antigamente, era possível que essa sobra pudesse ajudar a eleger candidatos de partidos que tivessem coligados com esse candidato que teve um número maior de votos. Agora não vai ser mais possível. Isso vai evitar que
a intenção do eleitor seja corrompida por essa coligação. Como você identificou, em várias coligações proporcionais eram completamente heterogêneas, em que partidos de esquerda e de direita estavam dentro da mesma coligação, e a intenção do eleitor de eleger, por exemplo, um candidato de esquerda terminava por também eleger um candidato de direita. Então, com essa mudança institucional importante, esse tipo de corrupção da intenção do desejo do eleitor não mais vai existir. A sobra só vai poder ajudar a eleger candidatos do mesmo partido daqueles candidatos que tiveram excesso de votos além do quociente eleitoral. Isso vai possivelmente reduzir o número de partidos. Por quê? Porque nas eleições seguintes, porque vão ter puxadores de votos em partidos específicos e não mais em partidos conjugados, partidos coligados. E pode trazer mais rigidez para o sistema, mais capacidade de identificabilidade das diferenças do partido. É uma experiência, eu acho que vai ser muito interessante observar os resultados nesse primeiro pleito de 2020. Doutor Rogério Galouro, quando a gente fala em fim das coligações, a gente fala também numa disputa que passa a ser mais acirrada. O candidato, ele vai disputar voto, ele vai brigar por si e vai ajudar alguém do seu partido, e não mais de uma pletora de partidos, como disse o professor. Uma disputa mais acirrada tende a ser mais violenta e com práticas ilegais, maior probabilidade de práticas ilegais de toda a ordem. Como é que o Tribunal Superior Eleitoral está se preparando para lidar com esse cenário que tende a ser mais adverso esse ano? Bom, boa noite, Maristela, boa noite, professor, boa noite, Aline. A eleição municipal, como você mencionou, por si só, ela já traz uma movimentação, ela já é uma eleição no âmbito da investigação criminal, por exemplo, um pouco mais movimentada do que as demais. Ela já é mais acirrada, porque ela permite que o eleitor... normalmente o eleitor conhece os candidatos, e aquilo ali impacta, tem a tendência de impactar a vida dele, o cotidiano dele, de uma maneira um pouco mais sensível. O TSE continua preparado para esses registros, para os julgamentos que advêm dessa nova realidade, como o professor mencionou, e eu não vejo, nesse sentido, nenhum grande desafio nesse primeiro momento. Nós vamos precisar aguardar a realização das eleições e verificar qual vai ser a consequência disso. Mas por si só, eu não vejo um acirramento no âmbito criminal dessa modificação para essa eleição. Aline, acho que a gente podia colocar na nossa conversa o Melilo de Lis, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Podemos ouvir, gente, o Melilo? Doutor Melilo, você está acompanhando a nossa conversa, a gente falou um pouco sobre o acirramento da disputa, e eu falei na abertura sobre o fundo eleitoral que pela primeira vez vai estar à disposição numa eleição municipal. Em relação ao aspecto da transparência, do controle, da probabilidade de corrupção e de práticas ilegais que traz a maior oferta de recursos. Como é que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral está trabalhando em relação a isso? Primeiro, boa noite, Maristela, boa noite ao professor Carlos, ao Rogério, à Aline. Nós notamos, só um minutinho, doutor Melilo, por favor, a gente aqui dentro no estúdio não está conseguindo ouvi-lo muito bem. Posso voltar? Isso, agora está ótimo. Então Obrigada. Vamos lá, começando de novo, quero agradecer o convite, Maristela, quero saudar ao professor Carlos, à Aline e ao Rogério Galouro, pela oportunidade de participar dessa conversa. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e aí para os telespectadores da TV Câmara, é um movimento que já existe há bastante tempo, foi responsável por leis de iniciativa popular, a lei de compra de voto, o artigo 41A da Lei 9.504, a lei da ficha limpa, e são 72 entidades que se ocupam exatamente do combate à corrupção eleitoral. E você, Maristela, suscita uma pergunta que acho que merece um amplo debate, que é o financiamento das eleições e a quantidade de dinheiro que foi colocada à disposição para as eleições de 2020, cerca de 2 bilhões de reais. E esse dinheiro é um dinheiro muito grande, que é usado geralmente de maneira discricionária pelas burocracias partidárias.
E nós temos visto ao longo do tempo, toda eleição é um processo incremental, temos visto um mau uso desses recursos, seja por mecanismos como candidaturas fantasmas ou laranja, seja pelo privilégio de um ou de outro candidato e, mais grave ainda, pela falta de transparência na gestão desses recursos e na explicação do que esses recursos podem significar para a democracia. Porque é importante que o eleitor saiba que o voto tem uma importância, mas também tem um custo para o contribuinte. E é nesse sentido que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral tem lutado para garantir exatamente a maior transparência possível, que é algo muito difícil num país acostumado a fazer parte do processo eleitoral às sombras, de maneira não clara, de maneira não transparente e, obviamente, deixando muitos crimes que são conhecidos e outros nem tanto. São as chamadas cifras que não são conhecidas pelas autoridades. E nós precisamos que o eleitor seja parte desse processo de fiscalização, controle e garantia da transparência. Agora, Melilo, inclusive é uma observação que eu queria fazer para saber se os cientistas políticos concordam, pelo menos em parte comigo. Concordo com o professor Carlos quando ele diz que as coligações, o fim das coligações simplifica de certa forma para o eleitor a informação, mas a legislação, por outro lado, no Brasil ainda é muito leniente quando se fala da criação de um partido. A gente vê que um político ele não é punido se ele sai de um partido para participar de um novo partido. E ainda existe a janela, não é, para que um partido, para que um político mude de partido nas eleições. Então, de certa forma, o fim das coligações nas eleições municipais agora é um sinal positivo para o eleitor, mas aí eu queria a opinião de vocês, principalmente dos cientistas políticos, sobre a estratégia do político. Por quê? Porque a gente sabe, naturalmente, na ciência política, que as duas eleições são casadas, né? A gente tem uma eleição no Estado, uma proporcional e a outra majoritária para prefeito. Geralmente o que acontece? Na eleição para prefeito, aquelas candidaturas competitivas falam, olha, não se lança não para prefeito, eu ajudo aqui a sua coligação na eleição proporcional. Agora que não tem mais eleição proporcional, qual que é a moeda de troca para o candidato que quer se lançar a prefeito, e a gente sabendo também que é uma eleição importantíssima que já vai balizar a eleição para a próxima bancada federal? Bom, é uma pergunta excelente, mas antes de responder, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o fundo eleitoral. Por favor. Na eleição anterior, a eleição para presidente, para governadores e tal, foi a primeira eleição que teve fundo público, né, que acabou o financiamento privado das campanhas eleitorais. E era um cânone na ciência política brasileira a observação de que o candidato que tivesse mais recurso teria melhor desempenho. Quer dizer, era esperado que recursos financeiros, tempo de televisão e rádio, tivesse um impacto decisivo sobre a vitória do candidato. E nas eleições de 2018, ocorreu uma distribuição desses recursos públicos, mas não houve uma correlação entre mais acesso a recursos e de tempo de rádio e televisão e sucesso eleitoral. Pode ter sido uma eleição atípica em função de uma sucessão de escândalos de corrupção, um desgaste muito grande dos partidos tradicionais, um processo de recessão econômica, quer dizer, uma eleição atípica e que esses recursos eleitorais, como costumavam a ter um impacto decisivo na vitória do candidato, não vieram a ter. Então, o grande desafio que eu acho que se lança também para as eleições de 2020 é saber se os recursos públicos, esse montante tão grande que vocês identificam, se realmente vai ser efetivo ou se a eleição de 2018 abriu um novo paradigma no Brasil e redes sociais, mídias sociais, vão paulatinamente barateando o processo de disputa, vai aproximando o candidato do seu representante, sem a necessidade do dispêndio volumoso de recursos, e progressivamente esses recursos vão perdendo importância. Eu acho que essa é uma observação que vai ser muito interessante ser feita nas próximas eleições. Eu acho que esse é um aspecto que eu gostaria também de ouvir vocês.
Outra em relação à tua pergunta é que com o fim da coligação, obviamente que as estratégias vão ter que ser adaptadas, né, para prefeito e para vereador. E talvez seja esse impacto de tornar o prefeito, vamos dizer assim, mais susceptível à influência desses vereadores, especialmente os puxadores de voto de cada partido, dado que o prefeito não vai mais poder utilizar essa moeda de troca que era utilizada. É outro experimento interessante que pode ser observado nas eleições de 2020. Né? Doutor Rogério, eu quero ouvir em relação a um ponto que foi colocado pelo doutor Melilo, que é a transparência, mas eu quero aproveitar e reforçar um ponto. Os 2 bilhões que foram aprovados vieram na proposta orçamentária do Executivo para cá. Os 2 bilhões foram aprovados dentro do orçamento da União pelas 2 casas e esse valor foi sancionado pelo presidente da República. Então, a destinação desses recursos para um fundo eleitoral foi uma definição conjunta do Congresso Nacional, do Parlamento, com a Presidência da República. Doutor Galouro, o doutor Melilo falou bastante de transparência no uso desses recursos, né? E essa tem sido uma preocupação do tribunal, aliás, é uma preocupação, eu diria, da sociedade brasileira, das instituições como um todo, é garantir transparência. Especificamente em relação a essas eleições, algo a mais está sendo previsto, já que a gente tem um novo aporte de recursos? Olha, sempre que é possível prover transparência, como o Melilo disse, é exatamente isso que o tribunal tem tentado fazer. Publicar por meio dos sites, das publicações oficiais, todo o processo de registro de candidaturas, a transparência no uso de recursos públicos e depois das eleições, todo o processo de checagem, né, de auditoria de tudo que foi gasto, tudo que foi declarado. Enfim, a transparência já existente, ela é suficiente para a nossa realidade hoje, mas obviamente sempre que houver uma possibilidade de introduzir maior transparência, o tribunal está apto a proceder dessa maneira. Posso fazer só uma intervenção? Claro. Não sou especialista em desinformação, como é a linguagem que Melilo colocou aqui, a gente fala de informação, a gente é jornalista. Mas, salvo engano, a legislação, a nova lei, ela prevê que aquele que acusar o suposto mentiroso, digamos assim, que ele tem que provar que foi de má fé. Não seria uma janela? Olha, o artigo, houve uma alteração legislativa no final do ano passado, acrescentou-se o artigo 346A no Código Eleitoral, que ele é a denunciação caluniosa eleitoral, exatamente isso. Aquele que alegar algo, alegar o cometimento de um crime pelo outro candidato, ele vai ter que provar. Se ele der início a um processo, provocar o início de um processo judicial, uma investigação, ele pode ser punido por isso. Ele pode, obviamente, tentar provar isso daí, mas é iniciado esse processo, enfim, eu não sei lhe informar se isso aí seria uma janela ou não. Eu considero isso, essa nova legislação, mais como um mecanismo de enfrentamento à desinformação do que uma janela que venha abrir possibilidades para, pelo contrário. A minha preocupação é a seguinte, já vou concluir. Eu disseminei fake news, né, desinformação. Há um processo contra mim. Eu digo, olha, eu não sabia, né, eu só repliquei. Caberá a quem está investigando provar que você sabia ou não. Né? Obviamente, essa é o viés da investigação é exatamente isso, é procurar o dolo, se houve o dolo. Se comprovar que você sabia de fato que aquilo era falso e mesmo assim disseminou, você está inserido então naquela figura típica, naquela figura penal, que agora é uma reclusão de 2 a 8 anos, de 2 a 6 anos. É bastante a gente vai falar bastante de fake news daqui a pouco, mas eu queria continuar um pouco ainda falando sobre recursos, candidaturas laranja. Né? A gente sabe que a legislação prevê que 30% dos candidatos sejam, a gente costuma dizer mulheres, né? Porque regra geral são os homens, né? Então se convencionou dizer que 30% são mulheres, né? Mas nada impede que um partido lance 30% de homens e 70% de mulheres. E a fiscalização e os 30% dos recursos também terão que ser destinados para as campanhas dessas mulheres. Como é que o TSE está se preparando para lidar com as chamadas candidaturas laranja?
e com a celeridade que o tema exige? A candidatura laranja, ela é uma infração, ela é uma irregularidade, ela é um crime. Essa transparência que foi mencionada aqui, ela permite que qualquer pessoa do povo, cidadão, ao candidato, outro partido, enfim, qualquer um, comunique às autoridades públicas, o Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, os juízos eleitorais, o próprio TSE, né, para que tomem as providências necessárias. Já é um crime isso hoje, já é uma irregularidade isso hoje. Então, quanto mais divulgação, quanto mais participação popular houver, melhor para todos nós que lutamos por um processo eleitoral mais limpo e mais idôneo. Parece que o doutor Melilo quer falar sobre candidaturas laranja, é isso, Melilo? É verdade, Maristela, e nessa linha aí do Rogério Galouro e da preocupação que todos da sociedade têm com essa corrupção que acontece no processo eleitoral, é importante assinalar que o laranjal na eleição faz muito mal para a participação. Quem perde com a candidatura laranja é o eleitor, porque não só é uma forma de burlar o processo democrático, como acaba criando uma série de balões de ensaio que vão deturpando o caráter da participação, seja do candidato, seja da votação. E mais do que isso, é uma forma de concentração de poder na mão daqueles da burocracia partidária que organizam isso e dos candidatos que vão ter o benefício dessa candidatura laranja. É muito importante que o cidadão, que as entidades, que os órgãos de controle e de repressão atuem fortemente nisso. E veja, é difícil e o pessoal do TSE tem feito um esforço muito grande, tem criado normas, mas é muito difícil e para se evitar isso é fundamental a participação de todos e de todas, a fim de não permitir que escândalos relacionados a isso sejam a marca das eleições brasileiras. Bom, quando a gente fala em eleições e democracia, a gente fala em informação e a importância da natureza, da qualidade dessa informação. Existem algumas iniciativas de criação de plataformas, de aplicativos que ajudem o eleitor não só a buscar informação sobre os candidatos, mas inclusive no seu processo de decisão do voto. E aí eu vou chamar para participar da nossa conversa o Luiz Kmaid, que é uma dessas pessoas, um desses especialistas, também cientista político, que é da plataforma Bússola Eleitoral. O Kmaid, você me ouve bem? Olá, Maristela, boa noite. Boa noite. Sim, te ouço perfeitamente. Muito obrigada. Eu queria trazer você para o nosso debate, queria que você explicasse rapidamente o que é a plataforma Bússola Eleitoral e como é que vocês podem contribuir nesse processo de votação, de eleição, que vai ser bastante diferente pelo fim das coligações. Perfeito. Bom, primeiramente, boa noite, Maristela. Um prazer estar na TV Câmara, um prazer falar com seus telespectadores. Uma boa noite ao Dr. Melilo, ao professor Carlos Pereira, ao Dr. Rogério, à Aline também. Maristela, eu faço primeiro uma digressão, no seguinte sentido. Nós entendermos o papel da tecnologia hoje na sociedade. A tecnologia hoje ela tem uma vertente de poder, ao mesmo tempo, apoiar na solução de problemas, de desafios que já são muito conhecidos no processo eleitoral brasileiro, mas ela também pode gerar novos desafios. Então, por exemplo, como vocês anteriormente estavam comentando sobre os processos de desinformação. A bússola entra num contexto de como que nós podemos oferecer um espaço de informações qualificadas para que o eleitor consiga ter acesso a informações que, ao mesmo tempo, sejam acessíveis e que proporcionem, no contexto de eleições proporcionais, onde nós temos um número de candidaturas muito alto, uma decisão mais racional. Então, nesse contexto, quando nós temos um final das regras de coligações proporcionais, aí eu até faço uma deferência ao professor Carlos Pereira, que pode comentar em cima disso, um aumento do número de candidaturas, até mesmo por parte dos partidos, buscarem o quociente eleitoral mínimo para elegerem o maior número de cadeiras. Nós teremos um cenário onde o eleitor que já tinha um desafio de procurar entre, muitas vezes, milhares de candidaturas,
E candidaturas essas, numa eleição municipal, onde o partido tem um grau de relevância menor comparado às lideranças locais, às famílias, aos grupos políticos, ele vai ter que estar inserido numa situação onde ele vai ter um número ainda maior de candidatos. Então a tecnologia pode ser uma aliada fundamental nesse processo. Como é que funciona a bússola eleitoral? De forma prática, como é que o eleitor vai fazer como é que ele vai usar a bússola eleitoral? Perfeito, Maristela. A bússola eleitoral, nós, em parceria com o IBOP, desenvolvemos uma metodologia de perguntas. Então, nós mapeamos 12 temas que são prioritários nas eleições. Com base nisso, 3 perguntas em cada tema, e o eleitor pode responder como ele entende o seu posicionamento em relação àquele tema. Todas as candidaturas serão convidadas a fazer o mesmo. A plataforma faz uma comparação entre essas respostas. Então, de uma forma visual, o eleitor fica no centro e as candidaturas orbitam esse eleitor. Então, quanto mais próximo, mais sinergia de valores essa candidatura tem em relação ao eleitor. Quanto mais distante, menos sinergia. Mas, uma questão que é fundamental a eleição proporcional ela é temática. Então, a gente não está pensando numa eleição onde aquele representante vai abarcar sobre todos os temas. Então, dentro desses 12 temas que nós mencionamos, o eleitor consegue fazer um filtro. Então, ele consegue dizer para a plataforma, olha, eu tenho um interesse maior nesse tema. Então, ele consegue ter uma experiência muito melhor. E eu acho que o que a gente quer dizer é isso. Quando a gente muda uma regra eleitoral, por exemplo, o fim da coligação, tem um impacto no eleitor. E o eleitor, nós da bússola eleitoral, entendemos ele como um usuário. Só para concluir, nós entendemos ele como um usuário. E ele sendo o usuário, quando existe uma mudança na regra, como aconteceu agora, nós pensamos como nós, como plataforma, conseguimos traduzir isso numa melhor experiência para o eleitor, para que ele não tenha dificuldade no processo de escolha. Luiz Comédio, muito obrigado. Vou pedir para você continuar acompanhando o nosso debate. E aí eu quero colocar aqui, antes da gente mudar para o próximo tema, as pessoas estão bastante preocupadas falando muito do descrédito. Essa, por exemplo, é a opinião do Márcio José Albino, de Louveira, São Paulo. Não sei se a gente consegue colocar aqui na tela a pergunta do Márcio, mas ele diz basicamente o seguinte: com o descrédito que existe na política, com o descrédito que existe na política, como fazer a população ver a importância das eleições municipais? O voto obrigatório irá terminar algum dia? Professor Carlos Pereira, como falar para as pessoas? A gente costuma dizer, a gente ouve muito aqui, as pessoas vivem nos municípios. Os parlamentares municipalistas dizem muito isso, as pessoas vivem nos municípios. É importante valorizar as cidades. Então, o sistema político brasileiro ele é muito inclusivo, né? Ele tem poucas barreiras à entrada, né? Agora com o objetivo de racionalizar o jogo, que incluímos algumas barreiras, como desempenho, fim das coligações proporcionais, mas assim, a lógica do sistema proporcional com lista aberta foi justamente incluir o maior número possível de interesses na sociedade no jogo político, certo? Então, isso é um aspecto muito positivo da democracia brasileira. Então, normalmente as pessoas reclamam muito da fragmentação, da grande quantidade de partidos e de candidatos, mas isso tem um lado positivo também, que a oferta dos mais variados interesses na sociedade no jogo político é muito importante. Quer dizer, é raro encontrar um interesse na sociedade que não esteja representado no jogo político. Então, essa foi uma escolha que historicamente a sociedade fez. Só que isso tem um lado negativo, o outro lado da moeda, que é a dificuldade de identificar, a dificuldade de diferenciar. Então, eu acho que isso faz parte do aprendizado democrático. Esse déficit de representação ou de essa visão negativa que muitos eleitores têm do processo político não é uma peculiaridade da democracia brasileira. A democracia no mundo, ela enfrenta problemas de representação. E eu acho que essas iniciativas que o Parlamento brasileiro tem tomado, que a Justiça Eleitoral tem tomado no Brasil,
elas têm tentado dar conta desses novos desafios. Eu sou bastante otimista com o processo democrático no Brasil. Eu acho que nós temos processos muito competitivos, muito regulares, não existe virada de mesa, as urnas eletrônicas são muito confiáveis, os perdedores se submetem ao resultado do jogo. Quer dizer, nós temos uma democracia muito madura no Brasil. Apesar de ser o nosso período democrático mais longevo, ser esse agora, no período republicano, ser esse que nós estamos vivendo agora. Exato. Eu quero falar um pouquinho agora sobre redes sociais. Eu vou levantar aqui para mostrar os resultados de uma pesquisa feita pelo Data Senado, o Instituto Data Senado, em parceria com as ouvidorias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E eu trouxe aqui 2 informações dessa pesquisa sobre o uso como fonte de informação desses veículos que estão aqui, que incluem as redes sociais. Então a gente tem aqui na parte de baixo quem usa esses veículos sempre como fonte de informação. E na parte de cima, às vezes. Então o que a gente observa aqui, o WhatsApp é disparado como o veículo usado como fonte de informação. Lembrando que o WhatsApp não é fonte de informação. O WhatsApp é uma fonte de transmissão de uma informação que é produzida por alguém. Isso é importante as pessoas terem clareza. Não existe uma informação originária do WhatsApp. E aí, em seguida, a gente tem televisão com 50 sempre e 36 às vezes, praticamente empatado com o YouTube, 49, 39. O Facebook, que já cai um pouquinho. Sites de notícias já tem uma redução significativa de 6 pontos. Em relação ao Facebook. Instagram já cai bastante, mas já existem alguns estudos que apostam que o Instagram talvez seja a grande mídia dessas eleições, seguido da rádio, que sempre foi um veículo tradicionalíssimo, principalmente num país com dimensões continentais como o Brasil. Jornal impresso já cai bastante para 8. E o Twitter. Professor, eu tenho um outro dado que trata do uso de informações vistas em redes sociais na decisão do voto. A pesquisa feita pelo Data Senado, em parceria com as ouvidorias da Câmara e do Senado, mostra que 45% das pessoas admitem que usam informações obtidas nas redes sociais na hora de decidir o voto. E 54% não utilizam. Professor Carlos Pereira, o que esperar? Você já deu uma pincelada nisso na sua primeira fala, mas o que esperar dessa eleição, quando a gente vê a forma como os brasileiros estão se informando, né? Eu acrescentaria o grande ataque que vem sofrendo a mídia tradicional e o impacto disso nas eleições. Bom, eu identifico que essas mídias alternativas, teoricamente, também são fontes de informação, né? É um desafio para a Justiça Eleitoral tentar identificar abusos e comportamentos desviantes, mas, a princípio, é salutar que a nossa sociedade tem incorporado no jogo político outras ferramentas de comunicação. Então, a princípio, não vejo isso como negativo. O grande problema é que, como essas mídias sociais, elas têm mais dificuldade de haver checks, de haver confirmações, verificações, e como as mídias tradicionais elas são mais susceptíveis a essas confirmações, o desafio que fica para o eleitor é que ele não se, vamos dizer assim, concentre em apenas uma fonte. Ela busque diversificar o acesso à informação de várias fontes, porque, se assim o fizer, vai diminuir as chances de ser enganado por alguma desinformação, por alguma fake news. Mas, assim, a princípio, o eleitor ter mais acesso a fontes diversificadas de informação, eu acho isso muito positivo para a democracia. Eu não acho que tem que se ver isso como um problema a princípio. Só acrescentando, professor, que o perfil do eleitor brasileiro a gente já sabe que é mais ou menos esse. Porque as pesquisas mostram que ele não sabe, um mês depois da eleição, 90% não sabe, não lembra em quem votou, pelo menos para deputado federal. Então, a informação é toda o ônus do eleitor. Ele que tem que correr atrás da informação, saber em quem ele está votando.
O fato de a gente ter mais acesso, mais plataformas, eu acho positivo, mas sempre tem que haver checagem e tem que haver, então, um dinamismo, na minha opinião, muito forte do TSE, porque já existe legislação, inclusive a gente assistiu a denúncias de disparos em massa na eleição passada, essas denúncias estão sendo apuradas e é crime. A legislação diz que é crime e mesmo que não fosse, se você contrata um serviço e não apresenta nota, então também é crime, é caixa 2. Então eu acho que esse é o desafio importantíssimo para o TSE nessa eleição. Não, exatamente. Você vê, essas informações que você mostrou são impactantes. Né? Você vê uma transformação dos costumes, né? Não só no Brasil, no mundo todo. Esse é o grande desafio. Isso é o que nós vimos na eleição de 2018. Né? Estávamos preparados para um desafio e o que veio foi um desafio muito maior, muito diferente do nosso mundo, do que estávamos acostumados. E o que há de lá para cá, então, é uma corrida incessante para nos prepararmos para esses novos desafios. Não só a justiça eleitoral, porque a desinformação, durante as eleições, óbvio que ela tem um impacto grande nas eleições, mas ela afeta o mundo todo, o mundo comercial, o mundo político, enfim. Eu não tenho dúvida que esse é o grande desafio e providências bastante interessantes e eficazes têm sido tomadas de lá para cá. No Brasil e no mundo todo, mas o Brasil, por ter uma democracia bastante pujante e um processo eleitoral bastante maduro também, tem produzido muita coisa de qualidade. Nós vamos comentar isso aí. O TSE já fez vários encontros com representantes dessas redes sociais, não fez? Para discutir o que pode ser feito? Não, exatamente. Na verdade, antes das eleições de 2018, já havia a Comissão Consultiva Internet e Eleições, que vem se reunindo com os 3 poderes e ouvindo, mas nós desconhecíamos também essa realidade. Essa 2018, eleição de 2018, nos pegou a todos de surpresa. E houve uma correria muito grande para tentar... Mas nos Estados Unidos também, isso não é no mundo todo, é um privilégio nosso. Todo. Os Estados Unidos também, a eleição de Donald Trump foi muito impactante nisso. Você sabe onde nós descobrimos isso? Foi durante o Seminário Internacional de 2019, onde nós trouxemos especialistas do mundo todo e nós ouvimos exatamente isso aí. E foi exatamente lá que nós paramos de mencionar a expressão fake news e passamos à desinformação. De lá para cá, foram inúmeras reuniões, foi criado o programa de enfrentamento à desinformação, extremamente amplo, multidisciplinar, multissetorial, e ele sim já se iniciou com mais de 40 parceiros, hoje chegamos a quase 50, e eu não tenho dúvida que com essa abertura, com essa liberdade de imprensa que existe no Brasil e tem que continuar, a única maneira é você prover informação de qualidade para o cidadão e para o eleitor. Esse seminário é o seminário que resultou nesse livro, exatamente, né? Eu vou pedir para colocar aqui no ar, pode ser aqui com você, Abel? O livro, esse livro, ele está disponível na página do TSE. Isso, esse livro, ele traduz todo o seminário, todas as palestras, discursos, todos estão transcritos aí, com imagens também, e ele está todo disponível digitalmente no site do TSE, pode ser feito o download. Nós fizemos algumas edições, uma edição especial comemorativa, que eu apresentei aqui os senhores, muito obrigada. Uma grande honra para mim. Mas, enfim, esse livro traz grande parte desse conhecimento que o TSE tem hoje, vem desse seminário que, junto a outros e outras ações, hoje nos coloca numa situação um pouco mais confortável do que era a situação de 2018. Essa questão das fake news é uma das principais preocupações que estão aparecendo aqui nas nossas redes sociais. Nós também estamos nas redes sociais. Então, eu vou pedir para colocar no ar aqui o comentário que chegou do Paraná, do Lucas Giordani, de Barracão, no Paraná, em que ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte: o último pleito eleitoral foi marcado pelas fake news. E tem uma grande possibilidade que o sentimento do eleitor diante dessas eleições municipais seja o mesmo. Então, professor, eu acho que essa é uma preocupação, né? O eleitor começa a despertar para a ideia de que ele pode estar sendo enganado. Isso é bom. Isso é fundamental. Ele despertar para isso é bom. Eu acho que a própria mídia tradicional, me lembrei agora, criou
uma cooperação de vários jornais e revistas e televisão, um ponto de check. E isso foi fundamental durante as eleições. Então, se o eleitor começa a se preocupar, isso vai forçar que o candidato que se utiliza de desinformação, ele vai ter custo. Ele vai ter custo eleitoral. Ele vai ter que enfrentar diante do eleitor os custos de estar querendo desinformar o eleitor. Não só custos judiciais, mas custos eleitorais. Eu acho que progressivamente o eleitor vai perceber que o candidato que engana, ele possivelmente ele também vai querer enganar uma vez eleito. Exatamente. Então é importante punir um candidato que se comporta de forma oportunista já no processo eleitoral, ao invés de tentar puni-lo se ele alcançar a eleição. Depois, né? Assim como os órgãos de imprensa e algumas agências do chamado fact-checking, né, de checagem de informação, verificação de informação, órgãos do Estado também estão fazendo isso. Eu vou pedir para colocar aqui no ar, para mostrar para vocês como é que funciona isso aqui na Câmara dos Deputados. Podemos? Que a Câmara criou no seu site, isso aqui é a página principal da Câmara, no canto superior direito, no canto superior direito tem um local que você pode clicar para você entrar nessa página de conferência, tá? Então, a pessoa pode mandar por WhatsApp, tá? Por aquele número que eu não estou conseguindo ler aqui agora, mas espero que você em casa consiga ler, como usar esse serviço. Então, o próprio WhatsApp pode ser usado para você mandar para a Câmara dos Deputados alguma informação que você tenha recebido, como, por exemplo, apareceu recentemente de que a Câmara teria gasto 3 bilhões de reais em viagens internacionais, quando na realidade foram 3 milhões, uma diferença significativa. Então, essa informação é mandada para a Câmara checa essa informação, obviamente naquilo que diz respeito à Câmara dos Deputados, e dá o resultado, se é verdadeiro ou falso. E assim como a Câmara, o Tribunal Superior Eleitoral também está com essa preocupação de falar isso, criou um site chamado Fato ou Boato, esclarecimento sobre informações falsas. E o importante, na dúvida, não compartilha. Eu diria que talvez isso seja o mais importante de tudo. Nem toda notícia é o que parece. Então aqui existem várias orientações e existe também uma preocupação com essa checagem de notícias. E aí eu vou pedir para o doutor Gallouro explicar como é que o Tribunal Superior Eleitoral vai contribuir ainda mais fortemente nessas eleições para isso. Olha, você vê que interessante que né? Exatamente isso. É o tribunal utilizando a estrutura que ele tem para criar uma agência de checagem própria, né? Usar os seus mecanismos para isso, e associado também a essas outras agências de checagem. O programa de enfrentamento à desinformação, ele nos permitiu isso também. Isso já ocorreu na eleição de 2018, mas agora de uma maneira muito mais consistente. Qual foi o grande problema de 2018? Essas acusações, o uso da desinformação, ela vai aumentando gradativamente conforme chega a data do primeiro turno. E daí é um fluxo de informação, de desinformação muito grande que tem que ser contestado. Isso é um trabalho extremamente necessário. Qual é a grande vantagem de termos iniciativas como essa da Câmara, do TSE? É prover educação midiática. É exatamente isso. Ensinar o eleitor, ensinar o cidadão a checar uma informação. Nós não sabíamos, nós não tínhamos instruções antes de como checar isso. Não é? Há pouco tempo atrás não havia isso. Hoje já há. Então o tribunal ele criou o fato esse link, e existe o outro também da desinformação. Ambos podem ser acessados e o cidadão ali vai ter acesso à educação midiática, que é um dos eixos do enfrentamento. E eu acho que é importante também reforçar o que foi falado já no começo do nosso programa, que não só a geração de notícia falsa, mas a transmissão dessa notícia sabidamente falsa é crime. Exatamente. Depois dos últimos anos, o Congresso Nacional discutiu esse assunto, foi aprovado e virou lei. Então também é crime. Então o cidadão brasileiro ele tem que ficar atento também a isso. Exatamente. Porque distribuir uma informação falsa deixou de ser simplesmente um descaso. Exatamente. Ou querer, isso aqui é bom porque vai contra alguém de quem eu não gosto mesmo. Ele pode estar incorrendo num crime. Exatamente. No caput do artigo ele traz a situação do candidato, dos partidos, mas logo abaixo ele diz o seguinte: olha, qualquer pessoa
tendo ciência de que aquela informação é falsa e mesmo assim a multiplica, a divulga, também incide no mesmo crime. Então é extremamente sério, é um crime bastante, uma pena bastante alta, e nós acreditamos que isso vai inibir a multiplicação de desinformação. Aquele número que eu não consegui ver naquela hora, para você mandar um WhatsApp para a Câmara dos Deputados para checar a sua informação, é o 61 91660-2003. 91 91660-2003. Então, em relação à Câmara dos Deputados, se você tiver alguma dúvida de uma notícia que você recebeu, se é verdadeira ou falsa, você pode mandar o WhatsApp para cá que a gente responde. Eu queria agora, para colocar para nossa final já do nosso programa, a gente ouvir a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Existe uma comissão na Câmara, uma comissão no Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, reúne deputados e senadores, que foi constituída no ano passado justamente para tratar dessa questão das fake news. A comissão vai terminar o trabalho no meio do ano, o relatório vai estar pronto no meio do ano, mas nós ouvimos a deputada Lídice da Mata sobre como a comissão já pode ajudar, nesse momento agora, o Tribunal Superior Eleitoral, como pode contribuir em relação a isso. Vamos ouvi-la. A nossa ideia é ter uma audiência da comissão com a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, para colocar em seu colo, ou em seu conhecimento, tudo aquilo que nós conseguimos levantar. E ela possa identificar o modus operandi destas ações. E assim sendo, preparar o tribunal para poder julgar, acompanhar esses episódios que provavelmente voltarão a acontecer. Acho também que o TSE deve usar uma campanha publicitária para chamar a atenção do Brasil sobre a necessidade de checar as notícias, né? Principalmente no período eleitoral, sobre o seu adversário, sobre o outro candidato, para que o povo possa exercer o seu direito livre de voto. É preciso que ele tenha uma informação, eu diria, saudável, uma informação correta, que tenha credibilidade. Eu acho que a criação de comitês nos estados com participação da sociedade civil organizada é uma boa medida para que seja estimulada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Galouro, a CPMI, como é de direito das CPMIs, ela conta com a participação, com o apoio da Polícia Federal nesse processo de investigação. Está, inclusive, trabalhando durante o recesso parlamentar nisso. Como é que o senhor acha que o TSE pode se valer já do que já foi identificado pela CPMI, apesar de não haver um relatório formado, aprovado e tal, encaminhado formalmente para o tribunal? Já é possível aproveitar esse conhecimento levantado? Nós já recebemos a visita do presidente da CPMI, que se colocou à disposição, e o TSE também se colocou à disposição, ajudar a CPMI, colaborar com o que for possível. Toda a informação é extremamente bem-vinda, né? Então o TSE agradece toda a informação, não só da CPMI, como de qualquer brasileiro, qualquer cidadão que queira nos municiar de informações. Todas elas são utilizadas para produzir isso que a deputada disse, de promover uma campanha midiática, de educação midiática, que beneficia o cidadão, o eleitor. Isso já está sendo disponibilizado agora, mas com certeza será muito mais intensificado quando nós nos aproximarmos mais da eleição. Mas toda informação é extremamente bem-vinda. O acesso ao TSE é extremamente simples, o site é muito bem construído, ele permite a interação com os usuários, ele permite o recebimento de informações. Todas as informações, se não diretamente no site, são encaminhadas também para a nossa ouvidoria, e todas elas, a tendência é que o TSE responda a todos esses questionamentos e transforme isso em conhecimento. E esse conhecimento se transforme em educação midiática. Se vocês acessarem o site Fato ou Boato, vocês vão ver toda uma orientação, inúmeros vídeos, inúmeras informações, desinformações que se tornaram mitos, em que o TSE vai lá e desconstrói tudo aquilo, e é com essas informações que nós construímos, então, essa educação midiática. Vou chamar o doutor Melilo para a nossa conversa. Melilo?
Estou ouvindo. Fake news, que você não gosta de chamar de fake news, como é que o movimento vai trabalhar, contribuir com isso? Bom, nós temos feito muito em relação a isso e nós partimos de algumas premissas. A primeira é que nós não usamos a expressão fake news, ou não gostamos de usar, apesar de ser popularizada, porque se são fake, não são news. Depois, a percepção de que nós estamos vivendo não apenas uma mudança de época, mas uma época de mudança onde as redes são tão sociais quanto antissociais, onde, às vezes, muita mentira caminha perto de pouca verdade. E aí tem um papel fundamental, é que compreender que informação sem inteligência é nada. E mais que isso, que a informação, para ser, na verdade, informação, precisa ser tratada por meio de checagem, de avaliações e de controles. E dito isso, obviamente que eu não imagino que é só o Estado, o TSE, que tem o papel administrativo e jurídico de controlar as eleições, ou os órgãos como a polícia. É fundamental que a sociedade esteja mobilizada. Nós mesmos do MCCE, com o apoio do TSE e de todos os TREs do Brasil, estamos vindo em cada estado para falar sobre a questão da desinformação. Estamos mobilizando as unidades estaduais e municipais do MCCE, que estão espalhadas por todo o país, no sentido de insistir nesse tema, porque há uma dimensão repressiva e nós sabemos que há legislações sofisticadas cada vez mais no âmbito do TSE, da Justiça Eleitoral, mas essencialmente são legislações que acabam enxugando gelo, porque no mundo da tecnologia há sempre novidades que não são controladas inteiramente, mas além disso, há um papel de educação para a cidadania e para garantir que o voto não seja considerado uma arma, porque geralmente a vítima é o eleitor. Então é fundamental que a sociedade civil, que está nos assistindo, as entidades do Estado, quem faz reflexão sobre eleições, tenha consciência que sem o eleitor, que é a peça-chave de todo esse processo, não há democracia. Democracia e eleições são processos incrementais. E sem a participação e a conscientização do eleitor, nada disso adianta. É um esforço inútil. É por isso que nós combatemos a desinformação como sociedade civil e também contamos com a participação dos entes do Estado, que têm feito um serviço fantástico, especialmente nas últimas presidências do TSE, que tem sido parceiro da sociedade em busca de melhores formas de controlar as fake news ou a desinformação, como nós preferimos chamar, porque reflete o conceito. E mais do que isso, nós estamos convencidos de que isso necessita de amadurecimento, porque a tiazinha do WhatsApp, esse personagem que inventa coisas, as desinformações, as formas cada vez mais severas de se criar por meio de imagens, palavras que não estão inclusive na boca dos políticos ou dos candidatos ou da própria população, vai afetar a eleição. É por isso que a vigilância é o preço dessa democracia e dessa liberdade. Doutor Melilo, você quer... Não, eu queria colocar mais uma observação, porque normalmente a gente imagina que um processo muito competitivo tende a estimular comportamentos desviantes, comportamentos oportunistas. Quer dizer, ao fim e ao cabo, quando você está chegando ao final da eleição e você não tem certeza se vai ganhar, e você acredita que uma mentira pode catapultar para uma situação de vitória, mas também se pode pensar pelo outro lado, né? Pode pensar que a competição, e como isso é um jogo de repetição e de aprendizados sucessivos, que a própria competição política, ela gere incentivos para o comportamento virtuoso, né? Dado que o eleitor vai progressivamente aprendendo, as instituições de justiça vão aprendendo, vão se capacitando. Então tem todo um processo. Quer dizer, a gente teve uma revolução tecnológica, tem novos instrumentos, quer dizer, os órgãos de controle foram pegos de surpresa, mas não estão mais de surpresa. Já existe uma série de mecanismos e de instrumentos que, obviamente, vão ter outras coisas, mas pode ser que o próprio eleitor perceba, e os candidatos também percebam, que o comportamento virtuoso é que gera vitória, e não um comportamento desviante, né? O nosso amigo o Luiz Quimaide, da Bússola Eleitoral, ele queria falar um pouco sobre essa questão também. Luiz, por favor. Exato, Maristela. Primeiro, quero parabenizar na pessoa do Dr. Rogério a iniciativa do TSE no ano passado de trazer a sociedade civil, de trazer as plataformas, de entender melhor o tema, porque é um tema complexo, Maristela.
E acho que em cima do que o Melilo falou, eu tenho alguns comentários. A gente também prefere não usar o termo fake news, mas por uma razão diferente. A gente entende que ele é impreciso. Porque quando a gente fala de fake news, a gente está falando de algo que não é novo. A gente está falando de algo que sempre existiu na política, que é o boato, é a mentira, é a fofoca. O que mudou agora é o mecanismo pelo qual a gente está distribuindo esse tipo de informação de baixa qualidade, como a gente prefere chamar. Então, você tem uma distribuição agora em massa. E isso gera um desafio. Por quê? Quando você trouxe as plataformas, a gente faz uma distinção que é muito significativa dentre elas. Você tem um grupo de plataformas que nós chamamos de praça pública e um grupo de plataformas que nós chamamos de sala de estar. Quando nós falamos de plataformas praça pública, por exemplo, Facebook, Twitter, YouTube, o Instagram, você tem essa informação de baixa qualidade, essa desinformação, quando seja o caso, exposta para a sociedade como um todo, e ela pode ser rebatida, e ainda assim existe uma legislação pertinente que pode obrigar a plataforma a excluir esse conteúdo. E isso sem entrar ainda na questão da própria plataforma excluir o conteúdo quando fere o termo de uso dela. Mas existe um desafio que é muito grande, que são essas plataformas que nós chamamos de sala de estar. Aí a gente entra no mensageiro do Facebook, aí nós entramos no próprio WhatsApp, nós entramos no Telegram. São ferramentas de comunicação direta que, via de regra, a pessoa que sofreu um ataque de desinformação não tem a capacidade, muitas vezes, de rebater aquele ataque, de desmentir aquele fato. E mesmo quando essa pessoa tiver essa habilidade de ir ao Poder Judiciário pedir a remoção desse conteúdo, tecnicamente não é factível, porque o recipiente já recebeu aquilo no aparelho dela. Isso não está na plataforma. Então a gente entende que existem esses desafios. Ainda dentro da questão do fake news, por que a gente não chama de fake news? Porque existem algumas distinções. Você tem uma informação que é notadamente falsa. E isso é a parte simples de você mapear. Mas, por exemplo, existem casos onde usam-se dados verdadeiros e deturpa-se esse dado. Então, tiram de contexto temporal, tira de contexto político, social, de uma forma que aquela informação que é verdadeira serve para desinformar. Isso. E ainda existe uma terceira vertente que é ainda mais difícil de se mapear, que a gente no jargão chama de junk news. É uma informação que ela é verdadeira, mas ela não tem relevância. Então, quando um ator político, um ator público, acontece um fato relevante e eu busco que esse fato não seja percebido, eu começo a uma distribuição de informações que sejam irrelevantes. Então é aquela velha história, eu vou lotar o feed de notícia da pessoa com aspectos que não são interessantes para aquela pessoa entender, para que ela não veja um outro ponto que seria provavelmente noticiado. A ideia é desviar o foco de atenção, né? Luiz Maide, infelizmente nós não temos mais tempo para o nosso debate. Muitíssimo obrigado pelo seu trabalho, pela sua participação aqui conosco. Maristela, obrigado, Maristela. Só fazer um adendo. Acho que a minha dúvida e a dúvida de muita gente que nos assiste é se essa eleição, sendo virtuosa ou viciosa, nos termos que a gente estava colocando aqui, se ela estabelece um novo patamar de campanha midiática via redes, com possibilidade real de eleger correligionários, né, que a gente veio de uma presidencial agora para local, desprezando todas aquelas variáveis que são tradicionais na ciência política, em produção de capital político, que é o voto, ou seja, tempo de rádio e TV, ou se a gente ainda tem uma permanência das variáveis tradicionais, porque, querendo ou não, o bipartidarismo ainda é local também, porque PT e PSL, eles são os maiores detentores do fundo partidário. Então, como que eles vão utilizar
esse capital para produzir votos numa interiorização no Brasil. O PSL não é mais o partido do presidente. Sim, é outra variável, mas infelizmente não temos tempo de falar. Infelizmente isso dá um outro programa e a gente não tem mais tempo. Eu não agradeci ao Dr. Melilo Diniz. Melilo, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso debate. Foi um prazer, eu agradeço a todos e saúdo o professor Carlos, o Rogério, a Aline e os ouvintes da TV Câmara, dizendo que o movimento de combate à corrupção eleitoral vai estar vigilante, trabalhando, contribuindo como sociedade civil para que tenhamos uma eleição realmente democrática. Muito obrigado. Professor Carlos Pereira, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Um prazer estar aqui no seu programa. Foi muito bom, produtivo, ter escutado, aprendi bastante. E espero participar em outras ocasiões. Com certeza, espero que aceite nosso convite. Doutor Rogério Galouro, do TSE, muitíssimo obrigado. Vocês têm um trabalho grande pela frente. Muito obrigado. Quando tiver novidade, traga aqui para a TV Câmara. Eu que agradeço e realmente uma hora é pouco, né? Teríamos tanta coisa para conversar, pouco, eu falei. Coisa interessante, mas o importante é que eu percebo uma mudança de comportamento da população, porque hoje toda vez que se recebe uma informação, a primeira pergunta é: será que isso é verdadeiro? Isso. E é isso que precisava no Brasil. E para essas pessoas, elas vão encontrar no TSE um parceiro, né? Assuntos eleitorais, procurando no TSE, você vai ter a resposta do que você quer saber. Agradeço também a minha colega de TV Câmara, Aline Machado. Muito obrigada, Aline. Gente, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que tenha ficado aqui no nosso programa é desconfie sempre. Aquelas coisas que você recebe com títulos muito chamativos, isso ninguém divulga, atenção, atenção, repasse rápido porque a qualquer momento vão tirar do ar, a chance disso ser fake é elevadíssima. Na dúvida, não compartilhe. Esse talvez seja uma mensagem que a gente costuma repetir na TV Câmara, eu não vou cansar de me repetir enquanto a gente tiver uma democracia que ainda é ameaçada por isso. Muito obrigada a você que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação, inclusive nas redes sociais. Muitíssimo obrigada. No próximo programa, o tema é meio ambiente. Nós vamos debater os desafios do crescimento econômico sustentável. Eu sou Maristela Santana e eu espero você na terça, às 7 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.